Seja muito bem-vindo ao Vita Plena Sênior, onde cada dica é pensada para melhorar sua qualidade de vida. Você sabia que o diabetes não é apenas uma questão de açúcar alto no sangue, mas sim um incêndio metabólico silencioso que está afetando cada célula do seu corpo agora mesmo? Muitas pessoas acreditam que a doença é um destino inevitável ou apenas uma restrição alimentar, mas a verdade é muito mais profunda. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que acontece debaixo do capô do seu metabolismo. Mais importante, você vai descobrir como assumir o controle dessa engrenagem para recuperar sua energia e proteger seus órgãos. Antes de mergulharmos nesse conhecimento que pode transformar a forma como você enxerga sua saúde e seu metabolismo, eu convido você a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Toda semana, trazemos orientações fundamentais que protegem o seu corpo e equilibram a sua biologia, garantindo que sua longevidade seja vivida com energia, autonomia e alegria, e não com o medo constante das complicações. Hoje, o diabetes deixa de ser um mistério para se tornar algo que você sabe exatamente como gerenciar. Mas para consertar algo, primeiro precisamos entender como a máquina deveria funcionar. Para entender o diabetes, precisamos primeiro desmistificar uma palavra que todo mundo usa, mas poucos compreendem de verdade: o metabolismo. Imagine que seu corpo é uma metrópole vibrante que nunca dorme. O metabolismo é o conjunto de todos os processos químicos que mantêm essa cidade funcionando. Ele é o responsável por transformar o combustível que você ingere, seja um prato de arroz ou uma fruta, na energia necessária para o seu coração bater, para seus pulmões respirarem e para o seu cérebro processar este vídeo. O estado ideal desse sistema é o que chamamos de homeostase. Pense na homeostase como um termostato inteligente. Se está frio, ele aquece. Se está quente, ele resfria. No metabolismo saudável, existe um equilíbrio perfeito entre a energia que entra e a energia que é gasta ou armazenada. Quando você come, o nível de glicose sobe e o corpo, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente o que fazer para manter esse nível dentro de uma faixa segura, garantindo que suas células estejam nutridas sem serem sobrecarregadas. O problema é que no mundo moderno, essa regulação fina está sendo constantemente bombardeada. O metabolismo não é apenas queimar calorias, é uma sinfonia de sinais hormonais que ditam como seu corpo sobrevive. Quando essa comunicação falha, o equilíbrio da homeostase se perde, dando início a uma reação em cadeia. E o primeiro sinal de que essa comunicação está falhando acontece em um nível microscópico, onde a chave e a fechadura do nosso corpo param de se encaixar perfeitamente. Agora que entendemos que o metabolismo é uma sinfonia de equilíbrio, precisamos falar sobre o maestro dessa orquestra, a insulina. Para que a glicose, o açúcar que vem dos alimentos, saia da corrente sanguínea e entre nas células para virar energia, ela precisa de um convite. Imagine que cada célula do seu corpo é uma casa protegida por uma porta trancada. A glicose está lá fora, batendo na porta, mas ela não tem a chave. A insulina é essa chave. Ela é produzida pelo pâncreas com uma missão única: encaixar-se na fechadura da célula, abrir a porta e permitir que o açúcar entre. O drama do diabetes começa quando esse sistema de chave e fechadura falha. Existem dois cenários principais aqui. No primeiro, o pâncreas simplesmente para de fabricar as chaves. É o que chamamos de diabetes tipo 1. Mas, na grande maioria dos casos, o que ocorre é a temida resistência à insulina. Imagine que alguém colocou cola na fechadura das suas células. O pâncreas fabrica a chave, ela chega até a porta, mas não consegue girar. O resultado? A glicose fica acumulada do lado de fora, no sangue, enquanto a célula continua com fome lá dentro. Perante esse bloqueio, o seu corpo entra em modo de desespero. O pâncreas, percebendo que o açúcar continua alto, começa a fabricar chaves em dobro, em triplo, tentando forçar a abertura das portas. Por um tempo, isso até funciona, mas há um custo altíssimo. Esse excesso de insulina circulante é extremamente inflamatório e começa a sinalizar ao corpo para armazenar gordura, especialmente na região abdominal. É o início de um ciclo vicioso. Quanto mais gordura acumulada,
mais cola nas fechaduras e mais difícil fica o trabalho do pâncreas. Eventualmente, esse órgão se esgota. As chaves começam a faltar e os níveis de açúcar no sangue disparam sem controle. É esse acúmulo de açúcar, agora sem freio, que começa a agir como um agente corrosivo nas suas artérias, desencadeando um incêndio que se espalha muito além do sistema digestivo. Quando os níveis de glicose permanecem altos por muito tempo, o sangue muda sua composição química, tornando-se algo corrosivo. Imagine que o açúcar em excesso age como minúsculos cristais de vidro que circulam por todo o seu sistema. Esse fenômeno gera o que a ciência chama de estresse oxidativo. Para visualizar isso, pense em um pedaço de metal deixado na chuva. Com o tempo, ele começa a oxidar e enferrujar. É exatamente isso que acontece com as suas células e vasos sanguíneos. Eles começam a enferrujar por dentro. Esse processo de oxidação desencadeia uma resposta de defesa do corpo, a inflamação crônica. Diferente daquela inflamação que você vê quando corta o dedo e ele fica vermelho para cicatrizar, esta é invisível e sistêmica. Ela ataca o endotélio, que é o revestimento interno de todas as suas artérias e veias. O endotélio é como o asfalto de uma rodovia. Quando ele está liso, o tráfego de nutrientes e oxigênio flui perfeitamente. Mas, com a inflamação causada pelo excesso de açúcar, esse asfalto começa a rachar e criar buracos. Nesse cenário de caos, surge um processo chamado glicação. A glicose se cola nas proteínas do sangue, como a hemoglobina, criando moléculas rígidas e deformadas. Essas moléculas não conseguem cumprir seu papel e, ainda por cima, danificam as estruturas por onde passam. É por isso que o diabetes afeta o corpo de forma tão abrangente. Não existe um único órgão que não dependa do sangue para sobreviver. Se o sangue está inflamado e cheio de agentes oxidantes, o estrago é generalizado. O grande perigo é que esse incêndio não dói no início. Você não sente suas artérias ficando rígidas ou suas células sofrendo danos oxidativos. Mas o seu metabolismo sente. Ele tenta apagar o fogo mobilizando outras defesas, mas muitas vezes essas defesas acabam gerando novos problemas, como alterações nas gorduras do sangue. O corpo, em uma tentativa desesperada de consertar as rachaduras nas artérias inflamadas, começa a recrutar partículas que, em excesso, podem bloquear o fluxo de vez. É aqui que o açúcar e a gordura se encontram em uma combinação perigosa para o seu coração. Muitas pessoas acreditam que quem tem diabetes precisa se preocupar apenas com o doce, mas a verdade é que o açúcar e a gordura no seu corpo dançam conforme a mesma música. Quando o metabolismo da glicose sai do controle, ele arrasta consigo o metabolismo dos lipídios. Isso acontece porque a insulina, além de controlar o açúcar, é o principal hormônio regulador do armazenamento de gordura. Quando você tem resistência à insulina, o corpo perde a capacidade de manter as gorduras guardadas dentro das células adiposas de forma eficiente. O resultado é um vazamento de ácidos graxos livres na corrente sanguínea, que seguem direto para o fígado. O fígado, sobrecarregado, começa a produzir mais triglicerídeos e a exportar um tipo específico de colesterol, o VLDL. É aqui que surge a famosa tríade diabética: triglicerídeos altos, o bom colesterol, HDL, baixo e o surgimento de partículas de LDL, o colesterol ruim, que são menores e mais densas do que o normal. Essas partículas pequenas de LDL são as mais perigosas, pois conseguem penetrar nas rachaduras das artérias inflamadas que mencionamos no capítulo anterior, iniciando a formação de placas de aterosclerose. É por isso que o risco cardíaco de um diabético é significativamente maior. Não é apenas uma questão de ter gordura no sangue, mas sim de ter uma gordura que foi quimicamente alterada pelo ambiente de açúcar alto. Esse cenário cria uma espécie de lama metabólica que dificulta a circulação e sobrecarrega o coração. O fígado também sofre nesse processo, podendo desenvolver a esteatose hepática, ou gordura no fígado, que é outra face da mesma moeda metabólica. Entender essa conexão é libertador, pois mostra que, ao tratar a causa base do diabetes,
você não está apenas baixando a glicemia, mas limpando todo o seu sistema cardiovascular e protegendo seus órgãos vitais dessa sobrecarga de gordura tóxica. Se o diabetes fosse apenas um número elevado em um papel, ele não seria tão temido. O problema real reside no efeito dominó. Quando uma peça do metabolismo cai, ela derruba as outras, atingindo os órgãos que dependem da microcirculação. Lembra-se da analogia dos cristais de vidro e da ferrugem nas artérias. Os órgãos mais sensíveis são justamente aqueles que possuem os vasos sanguíneos mais finos e delicados do corpo humano. Os primeiros a sofrer, geralmente, são os rins. Eles funcionam como filtros de alta precisão. Imagine um filtro de café feito de seda finíssima. Agora, imagine passar por ele um líquido abrasivo e cheio de partículas rígidas. Com o tempo, o excesso de glicose destrói as unidades filtrantes, causando a nefropatia. O corpo começa a perder proteínas preciosas pela urina e o que era um filtro eficiente se torna uma peneira rasgada, levando, em casos graves, à necessidade de hemodiálise. Simultaneamente, os olhos estão na linha de frente. A retina, o tecido que capta a luz para que você possa enxergar, é densamente povoada por capilares minúsculos. O diabetes causa o enfraquecimento desses vasos, que podem vazar ou romper, gerando a retinopatia diabética. A visão embaçada não é apenas cansaço, pode ser o sinal físico de que o seu metabolismo está pedindo socorro. Mas o efeito dominó não para por aí. Chegamos à neuropatia, o dano aos nervos. O excesso de açúcar desliga a comunicação elétrica entre o cérebro e as extremidades. Começa com um formigamento, evolui para uma queimação e pode terminar em uma dormência perigosa. É aqui que surge o risco do pé diabético. Como o paciente não sente dor, uma pequena lesão pode se tornar uma úlcera grave sem que ele perceba. E, por fim, o impacto macrovascular. Coração e cérebro. Como discutimos no capítulo anterior, a combinação de inflamação e gordura alterada é a receita para o infarto e o AVC. O diabetes acelera o envelhecimento cardiovascular em décadas. Contudo, é vital entender que este cenário não é uma sentença de prisão. Esses dominós estão caindo, mas você tem o poder de interromper a queda. Entender esse estrago é o primeiro passo para ter a motivação necessária para o próximo capítulo, onde aprenderemos a reerguer essas peças e devolver a energia ao seu corpo. Você já sentiu que mesmo após uma refeição completa ou uma noite inteira de sono, sua energia simplesmente não volta? Existe uma explicação científica para isso no diabetes, e ela é conhecida como fome celular. É um dos paradoxos mais cruéis da doença. Seu sangue está saturado de glicose, ou seja, combustível de sobra, mas suas células estão morrendo de fome. Como a insulina não consegue abrir a porta, a energia fica trancada do lado de fora. O resultado disso é uma fadiga crônica que vai além do cansaço físico. É uma exaustão que afeta o seu humor, sua concentração e sua produtividade. O seu cérebro, percebendo que as células não receberam o combustível necessário, envia sinais desesperados de fome para tentar compensar a falta de energia. É por isso que muitas pessoas com diabetes ou resistência à insulina sentem uma vontade incontrolável de comer doces e carboidratos logo após uma refeição. É o corpo tentando, inutilmente, obter a energia que ele vê circulando no sangue, mas que não consegue acessar. Esse ciclo cria um estado de estresse constante para o organismo. Para tentar obter energia de outras fontes, o corpo começa a quebrar tecidos, como a massa muscular, o que piora ainda mais a situação, já que os músculos são os maiores consumidores de glicose. Você se sente mais fraco, o metabolismo fica mais lento e a resistência à insulina aumenta. Quebrar esse ciclo de fome celular é o segredo para recuperar a vitalidade. Não se trata apenas de baixar o açúcar, mas de garantir que ele volte a entrar onde é necessário. Agora que entendemos o problema em toda a sua profundidade, estamos prontos para falar sobre como você pode, na prática, reprogramar esse sistema. Se até aqui entendemos como o incêndio começa, agora vamos aprender a dominar as chamas. A boa notícia, que muitas vezes não é dita com clareza, é que o metabolismo é altamente adaptável.
Para reverter o caos das alterações metabólicas, precisamos atuar em 3 pilares fundamentais. O primeiro é a nutrição estratégica. Não se trata de uma dieta de restrição punitiva, mas de uma escolha baseada na carga glicêmica. Quando você prioriza fibras, proteínas e gorduras boas, você para de inundar seu sangue com glicose. Isso dá ao seu pâncreas o descanso que ele precisa e, gradualmente, as fechaduras das suas células começam a ficar limpas novamente, reduzindo a resistência à insulina. O segundo pilar é, talvez, o mais potente remédio natural que existe: o exercício de resistência. O músculo esquelético é o maior ralo de glicose do corpo humano. Quando você treina força, mesmo que de forma moderada, seus músculos conseguem captar o açúcar do sangue de maneira independente da insulina. É como se você estivesse criando uma porta lateral para a energia entrar, contornando o bloqueio das fechaduras emperradas. Quanto mais massa muscular ativa você tem, mais flexível e resiliente se torna o seu metabolismo. Por fim, o terceiro pilar, muitas vezes negligenciado, é o controle do eixo do estresse e do sono. Quando você dorme mal ou vive sob estresse constante, seu corpo libera doses altas de cortisol. O cortisol é um hormônio que diz ao fígado: despeje mais açúcar no sangue, estamos em perigo. Isso sabota qualquer dieta. A higiene do sono e o manejo do estresse não são luxos, são necessidades biológicas para quem quer estabilizar a glicemia. Ao combinar esses 3 elementos, você não está apenas mascarando sintomas. Você está atacando a causa raiz da inflamação e do estresse oxidativo. Você está ensinando seu corpo a ser eficiente novamente. Esse processo exige consistência, não perfeição. Pequenas vitórias diárias na escolha do que você coloca no prato e em como você movimenta seu corpo se acumulam, criando uma barreira de proteção contra as complicações que discutimos. E agora que você tem o mapa da mina em mãos, é hora de entender como consolidar essa nova jornada. Passamos por uma jornada profunda hoje. Vimos que o diabetes e as alterações metabólicas não são apenas números em um exame, mas um processo complexo que envolve inflamação, desequilíbrio de gorduras e uma falha na comunicação celular. Mas, acima de tudo, vimos que o seu corpo é uma máquina biológica incrível, capaz de se regenerar e se adaptar quando você fornece as ferramentas certas. O conhecimento que você adquiriu nestes últimos minutos é o seu maior trunfo. Você deixou de ser um passageiro passivo para se tornar o piloto da sua própria saúde. Para continuar recebendo orientações exclusivas que vão te ajudar a blindar seu organismo e viver com muito mais vitalidade, não esqueça de se inscrever agora no canal Vita Plena Sênior. Ao acompanhar nossos conteúdos semanais, você garante o suporte necessário para uma longevidade ativa e saudável. Aproveite também para deixar o seu comentário abaixo. Qual dessas alterações metabólicas você não conhecia? Ou qual pequena mudança você vai começar hoje mesmo? Sua interação é fundamental para a nossa comunidade. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma única ação para hoje. Pode ser uma caminhada de 15 minutos após o almoço ou a substituição de um carboidrato simples por uma fibra. O importante é interromper o efeito dominó e começar a reerguer as peças do seu metabolismo. Siga acompanhando o canal para mais estratégias de superação. Até o próximo vídeo e lembre-se, no Vita Plena Sênior, o controle da sua saúde está em suas mãos.